Senhor, igreja. Nova vida, a folha em branco. Não é minha não, gente. Não vou usar essa. Muito feliz de poder estar aqui mais uma vez. Queria agradecer pela oportunidade. Queria de antemão pedir perdão. Eu não sou uma pastora, pregadora, teóloga, mas que eu consiga expressar aquilo que Deus tem falado comigo durante esses dias. E Deus tem falado bastante. E eu espero que eu consiga expressar um pouquinho. Tá tudo? Não. Acho que não. Não sei, sou meio desastrada. Eu não vou começar com um versículo, não vou começar com uma palavra, porque a gente vai estar lendo bastante vários versículos. Mas eu queria que você pudesse curvar a tua cabeça novamente e que a gente pudesse falar com Deus de novo. Pai amado, pelo nome do teu Filho, Yeshua HaMashiach, nós nos colocamos mais uma vez aqui diante de Ti, Senhor, confirmando e agradecendo, Senhor, pela oportunidade, Pai, pedindo que Tu venha falar aos nossos corações, Senhor, que Tu ministre através de mim, Senhor. Eu sei que eu não sou nada, que eu não sou digna, Senhor, mas eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, de Tu ter me escolhido, Senhor, não ter me escolhido para pregar, Senhor, mas de Tu ter me escolhido, de Tu ter me amado desde antes de eu nascer, desde antes de eu ser formada, pelo propósito que Tu tens em minha vida e pelo propósito que Tu tens na vida de cada um aqui nessa noite, Pai. Nós Te agradecemos, nós pedimos que Tu abra os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a Tua voz, abra nossa mente, nos faz sensível a Ti, nos faz sensível àquilo que Tu quer nos falar, Senhor. Ministra, ó Deus, em nossos corações, ministra no mais íntimo das nossas almas, Senhor, que o Senhor possa nos tocar profundamente, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Som, abaixa, som. O tema da palavra é o que você tem buscado. E Deus tem falado muito isso comigo. Paulo, achei a caneta preta. Ele ficou me atazanando por causa dessa caneta preta, desde a hora que ele chegou do serviço. O que você tem buscado? Eu fiz umas anotaçõezinhas para mim não me perder. O Brasil é essencial no cenário cristão. É só informação, tá, gente? É o segundo país com mais cristãos, dividido entre católico e evangélico. Cristianismo se divide entre catolicismo e evangélico. São 185 milhões de cristãos, com uma porcentagem de 127 milhões de católicos e 42,3 milhões de evangélicos. São 64,6% de católico e 22,2% de evangélico. Para uma população de 203 milhões. Para uma população de 203 milhões, 185 se diz cristão. É uma porcentagem bem grande, né? Eu acredito assim. De 185 para 203 falta o quê? 15, 18 milhões de pessoas só. É bem pouco. E aí eu pesquisei no Wikipédia o que significa cristianismo. Porque eu queria trazer ao pé da letra. O cristianismo ele é uma religião monoteísta que segue a um único Deus, abraâmica, baseado na vida e nos ensinamentos de Jesus. E é a maior e mais difundida religião do mundo.
com cerca de 2,4 bilhões de seguidores, representando 1/3 da população global. Eu achei bem interessante representar 1/3, né? Porque a gente sabe que números com Deus tem assim, muita coisa, muita sincronicidade. 1/3 foi exatamente 1/3 dos anjos que caiu do céu. E a gente, e os cristãos representam 1/3 da população. E eu achei muito interessante, é só para constar. Então, são muitas pessoas que se dizem cristãos e que buscam a Cristo e acreditam e que dizem seguir a Cristo. Muita gente. E com tanto crente, a pergunta que eu faço é: o que a gente tem buscado? O que a gente como crente tem buscado? O que tem nos trazido na igreja de quarta-feira, de domingo, ou de todos os outros dias que tem culto? O que a gente vem fazer na igreja? O que tem nos movido a estar aqui dentro da igreja? Por que a gente vem? O que queima o nosso coração que nos traz para a igreja? Ou a gente está aqui só para bater um papinho legal depois do culto, só para tomar um cafezinho, só um círculo social, ou algo realmente tem nos chamado a estar aqui? E se algo tem nos chamado a estar aqui, o que é esse algo que tem nos chamado? O que a gente tem buscado como prioridades na nossa vida para nos atrair à igreja? Eu não vou falar a presença de Deus, mas eu vou falar a igreja. O que tem nos atraído à igreja? O que tem movido o nosso coração a estar aqui presente? Nós buscamos ao nosso Deus, ao nosso Yeshua, aquele que morreu por nós, que deu a vida por nós, ou nós temos buscado outras coisas como prioridade da nossa vida? Nós buscamos viver os ensinamentos dele, porque se até o Google sabe que o cristianismo ele é baseado na vida e nos ensinamentos de Jesus, a gente tem entendido isso, que a gente precisa entender os ensinamentos dele, que a gente precisa buscar pelos ensinamentos dele, que a nossa vida tem que ser baseada a uma vida de buscar sermos iguais a ele. É isso que a gente tem buscado aqui dentro? A gente tem buscado ser parecido com ele? A gente tem buscado os ensinamentos dele? Ou não? Ou a gente tem buscado outras coisas? Eu queria que a gente abrisse em várias passagens, e são várias mesmo, tá, gente? Então, se vocês não quiserem, vocês não precisam abrir em tudo, mas eu vou abrir, porque lá fala que Cristo ele veio nos ensinar. E aí eu separei um pouquinho de versículo que fala o que Cristo veio nos ensinar. Toda a Bíblia ela é um ensinamento muito grande. Eu achei muito difícil esse pedaço, porque eu acho assim que eu queria pegar toda a Bíblia e colocar aqui, porque eu acho que toda a Bíblia é um ensinamento. Gente, vocês querem aprender a obedecer a Cristo, a andar na linha, a seguir direito, vai ler Efésios, vai ler Gálatas, vai ler Tito, vai ler, sabe, vai ler esses livrinhos menor, porque eles têm tanta, 1 Pedro, todos esses livros, assim, eles falam tanto dos ensinamentos de Jesus, eles ensinam tanto a como a gente deve abandonar a nossa carne, a nossa vontade, o nosso desejo, ao que a gente deve começar a seguir, sabe? Então, eu acho que a Bíblia ela é tão assim, cheia e rica em detalhe, que eu acho tão difícil pegar e colocar tudo isso numa coisinha tão pequenininha, que é uma pregação, que é um momento aqui. Eu queria que vocês abrissem primeiro em Mateus 5,48. Esse é só um versículo.
Mateus 5:48. Então, o que Cristo veio nos ensinar? A palavra de Deus fala em Mateus 5:48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, o que Cristo ele veio nos ensinar? A se parecer com Ele. A gente vai ser perfeito? Não, a gente vai errar e tropeçar pelo caminho, muito provavelmente. Mas Jesus, ele vai estar lá sempre com a mão estendida para nos segurar e para nos levantar. Ele vai estar sempre lá sendo nosso apoio, mas a gente tem que buscar isso. Se ele está falando que a gente tem que buscar ser perfeito, ser de vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu, se ele nos falou isso, é porque ele quer que a gente busque isso. Busque essa perfeição, essa santidade, busque essa vida com ele. E 1 Pedro 1. Gente, eu vou abrindo e vou lendo. Se vocês não quiserem abrir, porque é muitos, não tem problema. 1 Pedro 1, 15 e 16. Então, o que Deus fala? Para a gente buscar ser perfeito como Ele é perfeito. E aqui em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15, fala: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E aí mais para baixo fala: e se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. E eu acho esse versículo muito interessante. Aqui ele pede para a gente ser santo como ele é santo. E aqui ele falou que se a gente invocar a Deus por nosso Pai, se a gente se vê como filho, se a gente começar a se portar como filho, se a gente se colocar nessa posição de filho, porque é isso que a gente é filho dele. E ele fala: se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoa. Gente, Deus ele está aberto para qualquer um. Jesus ele não sangrou numa cruz por mim, ou pelo Gabriel, ou pela Ana, ou pela Mônica. Jesus ele sangrou numa cruz por amor a todos aqueles que invocassem o nome dele, aqueles que aceitassem a ele. Ele não faz acepção de pessoas, mas as pessoas fazem acepção deles. Por isso que eu falei: o que tem buscado? O que você vem fazer aqui na igreja? Porque muita gente vem na igreja todo dia. Tem igrejas que tem culto de segunda a segunda, e tem pessoas que vai de segunda a segunda, e aquilo não gera uma mudança na vida dela. Mas por que não gera uma mudança? A gente tem que entender que tem alguma coisa errada. Se a gente está vivendo em Deus e a nossa vida não tem gerado uma mudança em nós, tem alguma coisa errada. Eu não falo uma mudança financeira como muitas pessoas vê. Muitas pessoas acham que a gente tem que vir na igreja para buscar uma mudança financeira. Muitas pessoas acham que a gente tem que vir na igreja para buscar só uma cura. Muitas pessoas acham que a gente tem que estar focado em buscar o reino de Deus. Deus ele nos quer para Ele. Deus ele nos fez para Ele. Deus ele nos chama por filho. Eu não quero os meus filhos longe de mim. Eu quero os meus filhos perto de mim. Sabe? E quanto menor eles são, mais cuidado a gente tem. Então, quanto mais novo você está nesse processo, mais cuidado Deus vai ter com você. Mas a gente vai ter que passar por processos. É como uma criança, quando está crescendo, ela passa por processos. Quando ele começa a andar, ele cai, ele se machuca, e começa a ser arteiro, e começa a pôr a mão onde não deve, se queima e se corta. São os processos da vida. E o nosso processo como filho de Deus, a gente passa pelos mesmos processos. Às vezes a gente cai, às vezes a gente se machuca. Às vezes a gente se corta.
Jesus. Mas são os processos. Mas a gente tem buscado aí, se aqui ele fala, e se invocares por Pai, aquele que sem acepção de pessoa julga, segundo a obra de cada um, andai em temor. A palavra de Deus fala que o temor é o princípio da sabedoria. O temor é o princípio da sabedoria. O que é temor? É um respeito, é uma devoção. Não é só medo, que nem algumas pessoas pensam. Algumas pessoas pensam que a gente tem que ter medo. Eu teria também. Mas tem que ter respeito, devoção à pessoa de Cristo. Andar em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Gente, foi por preço de sangue. E aí muitas vezes a gente acha que é vir na igreja e buscar coisas físicas e necessárias, e não falo que não é, porque é também, mas Deus tem coisas muito maiores para a gente. Espera aí que eu vou abrir um outro versículo que complementa esse. Mateus capítulo 6, versículo 19. Não precisa abrir porque eu vou estar lendo bastante, senão vocês vão perder tempo. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça e nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Eu achei que uma palavra complementa a outra exatamente por causa disso, porque fala dos tesouros. E aqui ele fala pra gente não focar naquilo que a terra vai consumir. Porque a terra vai consumir até a nossa carne, até a nossa carcaça, a terra vai consumir. Então, às vezes a gente foca tanto em vir aqui buscar por outras coisas, por coisas grandes e boas, porque falar que ter uma casa boa não é bom sim. Ter um carro bom também é maravilhoso. Ter uma vida assim tranquila é maravilhoso. Mas esse tem sido o nosso foco. Onde tem estado o nosso coração? Onde a gente tem focado o nosso coração? Onde a gente tem colocado ele? Porque onde a gente tem colocado o nosso coração, ali vai estar a nossa ruína ou a nossa bênção. Se a gente estiver com o nosso coração focado em Deus, estiver com o nosso coração alicerçado em Deus, a gente vai viver uma vida de bênção. Agora, se os nossos olhos e se o nosso coração estiver voltado para outras coisas, vai ser a nossa perdição. Tem uma palavra que fala, eu vou abrir porque está aqui pertinho. É porque uma palavra vai complementando a outra. Eu falo, se eu pudesse eu ia ler na Bíblia inteira. E não ter mais, esse versículo ele foi até assim do meu WhatsApp por muito tempo. E não ter mais os que matam o corpo e a alma, e não ter mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Os nossos olhos estão voltados para a nossa alma ou para o nosso corpo? Para a nossa vida aqui presente ou para a nossa vida no porvir, no amanhã? Porque Deus, Ele quer que a gente pense na nossa eternidade. Ele não nos chamou só para ter uma vida de bênção aqui. E aí, obviamente, se a gente caminhar com Ele, a gente vai ter.
mas Ele nos chama para ter uma vida de bênção com Ele na eternidade. Eu falo que às vezes aqui é tão cansativo, né? Toda essa vida, essa correria, essa agitação daqui, que tudo que a gente queria era poder ir para a eternidade logo de uma vez. Eu queria ler com vocês o versículo de Mateus 5. Do 13 ao 16. A palavra de Deus fala: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A gente tem buscado ser referência de Cristo. A gente tem buscado mostrar Ele para o mundo. Eu estava vendo um trechinho de uma pregação daquele pastor Anderson Silva. Eu acho que é Anderson Silva. E ele estava falando que aquelas pessoas que pregam um evangelho pervertido, um evangelho que não é um evangelho aberto. Eu não vou citar nomes, mas eles vão para a internet, pregam e falam e abrem a boca e escancara. E o evangelho liberalista, né? Aqueles que pregam o evangelho liberalista, eles vão e pregam e falam mesmo. Eles não têm medo, eles não têm vergonha, eles não têm intrepidez. E nós? Como que a gente tem se portado? A gente só tem vindo fazer um passeio na igreja? Ou a gente tem vivido isso para as pessoas enxergar Cristo na gente? A gente tem sido sal de alguma coisa? A gente tem trazido sabor à vida de alguém? A gente tem mudado a vida de alguém? A gente tem afetado a vida de alguém? Afetar a vida de alguém a gente sempre vai afetar, mas a gente tem afetado para levar a Cristo, ou a gente tem afetado para levar mais problemas? Quem a gente tem sido? Como tem sido a nossa caminhada cristã? Às vezes a gente está começando a nossa caminhada cristã agora, e às vezes a gente já tem 20 e tantos anos de caminhada, 15 anos, 10 anos, 5 anos, mas o tempo não faz diferença, não conta. O que conta é como a gente tem vivido, o que a gente tem buscado, como a gente tem vivido, se a gente tem sido sal, se a gente tem trazido um tempero, um gostinho bom para a vida das pessoas, ou se a gente tem amargado a vida das pessoas, porque o sal, quando ele é demais, ele amarga. O que a gente tem sido? A gente tem acendido uma luz na vida dos nossos conhecidos, dos nossos irmãos, na vida dos nossos vizinhos, ou a gente tem apagado a luz de Cristo? Porque muitas vezes, quando a gente dá um mau testemunho de Cristo, a gente apaga a luz. A gente apaga. As pessoas veem aquele mau testemunho na gente e as pessoas falam: eu não quero ser igual a ele. Eu vou ser um cristão assim? Não vou perder meu tempo indo na igreja para ser assim. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Sabe, o que a gente vem aqui fazer o quê? Se não for para ser transformado, se não for para se dobrar, se não for para se curvar diante da vontade de Deus, o que adianta vir na igreja? Sabe, o que adianta? Que diferença vai fazer? É só mais um número, não vai
fazer diferença na vida do James e da Fabiana, que são os pastores responsáveis aqui. Um número não vai fazer diferença na vida de ninguém, só vai fazer diferença na tua própria vida. Eu sou um número que faço diferença para mim. Eu faço diferença para mim, o Fernando faz diferença para ele. Sabe? A Esther um dia vai fazer diferença para ela. É um número que vai contar para ela. O que a gente tem sido? Sabe, a gente tinha que parar todos os dias, como aquela palavra de Coríntios lá que a gente lê na Santa Ceia: examinai o homem a si mesmo. A gente não tem que se examinar só no dia de tomar a Santa Ceia. A gente tinha que se examinar todo dia, para ver se todo dia a gente está parecido com Cristo. E não é todo dia que a gente vai estar. Mas no dia que a gente não tiver, a gente põe a cara no pó. A gente vai lá e fala: Jesus, me ajuda, socorro. Porque eu quero, o meu caminho é só esse. O meu caminho é esse daqui. Eu sei que se eu trilhar esse daqui, não vai ser o caminho que o Senhor sonhou para mim. Sabe, eu estava conversando hoje, eu achei, minha filha e com o Fernando, eu achei muito interessante que a gente estava conversando sobre os propósitos que Deus tem na vida da gente. Que Deus, Ele escolheu a gente antes da gente nascer. E Ele tem todo um sonho, Ele fez todo um projeto para nossa vida. Sabe, e o projeto de Deus, ele é lindo. O projeto de Deus, ele não é você cair e você tropeçar e você se machucar. Mas a gente quer mudar o caminho que Deus colocou pra gente. A gente quer seguir a nossa própria vontade. A gente quer seguir o nosso próprio eu. A gente quer seguir aquilo que nos agrada, que agrada os nossos ouvidos, que agrada o nosso coração, aquilo que agrada o nosso bolso, aquilo que agrada a nossa comodidade, porque a gente gosta da comodidade, de ser cômodo. A gente gosta de tudo isso. A nossa carne gosta. Infelizmente, a gente vai ter que crucificar ela todos os dias. Só que sabe uma coisa boa que Deus fez no meio de tudo isso? Está lá em Eclesiastes 11. Deixa eu achar aqui. Eu vou ler essa versão que eu anotei porque a da minha Bíblia está diferente. Eu achei essa mais bonitinha, tá? A palavra de Deus fala: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue entender inteiramente o que Deus fez. Olha que texto, que versículo mais lindo. Deus, ele fez tudo apropriado no seu tempo. E o que Deus colocou no coração da pessoa? O anseio pela eternidade. Ele colocou no nosso coração um desejo pela eternidade. Eu já vi uma versão que fala: Ele colocou no nosso coração um vislumbre da eternidade. O vislumbre é quando você vê, assim, bem rapidinho, sabe? Você tem um breve vislumbre. Então Deus, ele colocou esse vislumbre da eternidade no nosso coração. E assim, deduzindo não é o que está escrito na Bíblia, mas eu acredito que quando Adão e Eva pecou, que eles se envergonharam de Deus, e ali eles se esconderam, e ali eu acho que eles perderam a identidade deles. Eu acredito que quando eles foram expulsos do paraíso, Deus, ele imediatamente colocou esse vislumbre de eternidade no coração deles, esse anseio, esse desejo, para que eles não desistissem. Porque eu imagino a dor. A palavra anseio, a tradução dela é sentimento ou estado de preocupação, sofrimento, angústia. Então eu imagino a dor de Adão e Eva quando eles foram expulsos do paraíso. Eu fico imaginando como eles sofreram com aquilo.
Mas aí vai lá Deus, todo preocupado com a situação, e coloca aquele desejo da eternidade no coração de Adão e Eva. E aí naquele momento Adão e Eva começam a buscar uma forma de voltar a ter a presença de Deus, de voltar à presença dele. E eu acredito que esse anseio que a gente tem no nosso coração, que Deus colocou, é para que a gente deseje seguir os caminhos dele todos os dias. É para que a gente deseje viver a vontade dele nas nossas vidas todos os dias. Deus, ele nos criou com um anseio pela eternidade. E ele é a única fonte de vida eterna. Olha que interessante. Ele é a única fonte de vida eterna. Por isso que a gente tem essa necessidade dele. Então, muitas vezes, só vir na igreja, só assistir uma pregação, não vai saciar esse desejo. Não vai saciar esse profundo, essa necessidade que a gente tem. Sabe aquele sentimentozinho de saudade? Quem aqui já sentiu uma dor, uma saudade de alguma coisa que a gente não conhece? Uma saudade de um lugar que a gente não conhece, uma saudade de um abraço que a gente não conhece, fisicamente falando, sabe? Aquela saudade tão profunda quanto o profundo amor de Deus. Deus, ele é tão profundo, sabe? Ele é tão profundo, a essência dele é tão profunda, e a gente quer buscar ele tão rasinho, e a gente acha que a gente buscando ele assim no rasinho, a gente vai conseguir chegar nesse profundo da eternidade. Gente, a gente não vai. A gente não vai. Sabe, do que vale tudo nessa vida se não for a nossa salvação? Qual que é a nossa prioridade? A nossa prioridade, esse vislumbre da eternidade que Deus colocou dentro do coração da gente, era para que a eternidade fosse a nossa prioridade. A eternidade tinha que ser a nossa prioridade. Os nossos olhos tinham que estar fixos na eternidade, buscando a eternidade todos os dias da nossa vida, buscando o amor de Deus todos os dias da nossa vida, buscando o caminho dele todos os dias da nossa vida, buscando os ensinamentos dele todos os dias da nossa vida. A gente podia ficar aqui sentado 2 horas só lendo a Bíblia, só falando os ensinamentos dele, a forma que ele quer que a gente ande, os ensinamentos, a vontade, o amor dele pela nossa vida. Gente, tem tudo aqui. Tá tudo aqui. Sabe? A gente não precisa de grandes coisas. A gente quer enfeitar tanto pavão que a gente esquece que é as coisas simples. Sabe, a nossa vida de oração diária, a nossa vida de oração diária. A gente precisa ser como um soldado. O soldado não é todo regradinho. Ele não tem aqueles ensinamentos, eu não sei como falar a palavra, mas ele tem que seguir aquele cotidiano dele, não tem? Todas aquelas regras, levantar já, esticar a cama, o lençol, aquilo que a gente vê em filme, que cama de soldado é sempre o lençol esticadinho, não tem bagunça, eles são tudo organizadinho. A gente tem que fazer isso. A gente tem que regrar nossa vida. A gente tem que regrar nossa vida, seguir uma vida com Deus, porque não é fácil. A nossa carne milita contra a gente o tempo inteiro. A gente não está com o inimigo de fora brigando contra a gente. É aqui dentro mesmo. É nós mesmos que somos os nossos inimigos. Então a gente tem que ensinar. E ensinar, você não ensina de uma hora para outra. Amiga. Ensinar, se você manda
Isabela ou a Esther para a escola. Um dia, o que elas vão aprender em um dia? Elas não vão aprender nada. No máximo vai aprender a primeira letra do alfabeto. Aí no segundo dia vai aprender B. No terceiro dia vai aprender C. Gente, a palavra de Deus fala que a gente é como eles, pequenininho. Que a gente ainda quer aquelas leitinho para tomar. Que a gente ainda não pode nem comer comida pastosa. Ainda a gente ainda não está nem preparado para esse tipo de comida. E a gente tem que estar. Então a gente tem que se policiar em ter um cotidiano, uma rotina, em ter uma rotina de vida com Deus, de leitura de Bíblia, de relacionamento com Deus, de oração. Porque é muito gostoso vir aqui escutar um louvor, mas sabe, são coisas que, tipo, não é tudo que vai mudar a nossa vida. Faz parte do processo, faz parte do processo. A gente está envolvido com a igreja, faz parte do processo. Mas a gente precisa de mais. Deus, ele é muito mais profundo do que isso. Sabe, a eternidade de Deus, ela é muito mais profunda do que isso. Vai olhar na Bíblia, vai ver a forma que aqueles que lutaram pela palavra de Deus morreram, a forma que eles viveram. O sofrimento deles. E a gente achar que a gente só vir na igreja, sentar, levantar e ir embora vai transformar ou resolver alguma coisa da nossa vida, e não vai. A caminhada com Deus, eu acho ela muito interessante no sentido de que ela é uma caminhada. Então as coisas vão se ajeitando a cada passo que você dá. Quanto mais perto você tá... Não, se até o meu filho tá dormindo, o negócio tá difícil. Complicou pro meu lado, Lucas. Mas se a gente vai caminhando, quanto mais a gente vai caminhando, mais a gente vai chegando perto. Sabe, mais a gente vai se aproximando da vontade dele, da verdade dele e dos ensinamentos dele. E é isso que a gente tem que buscar todo dia da nossa vida. Eu anotei aqui, fala que se Deus, nosso Salvador, é a fonte da vida eterna, se temos em nós esse desejo que nos consome a ponto de muitas vezes a gente viver vazio, infeliz e viver com um buraco dentro de nós tentando preencher com outras coisas. E muitas vezes a gente vive assim, tentando preencher esse espaço aqui, esse vislumbre da eternidade com outra coisa. Sabe, a gente não tem que preencher com outra coisa, a gente tem que preencher com a coisa certa, com a pessoa certa. E a pessoa certa é Deus. É Ele que vai preencher esse vazio na nossa existência, esse buraco na nossa alma, essa dor, esse sentimento de dor e de angústia. É Ele, é o processo de caminhada com Ele que vai curar, é Ele que vai nos sarar. Eu vejo esse anseio, eu anotei aqui que eu vejo esse anseio como um fio que nos liga a Ele. Sabe, essa necessidade que a gente tem de Deus, ela é como se fosse uma cordinha que nos liga a Ele. E essa corda, ela nos liga. E aí, quanto mais a gente vai andando, mais a gente vai se aproximando. Só que muitas vezes a gente quer estourar, arrebentar essa cordinha. E a gente não pode desejar romper com Deus. A gente tem que romper com a nossa carne, com a nossa vontade, com o pecado que quer habitar em nós todos os dias. E eu queria fazer uma pergunta. Qual que é o maior desejo da tua vida hoje? Sabe, eu queria que você olhasse para dentro de você e que você pensasse,
qual que é o maior desejo que eu tenho hoje? E se esse maior desejo não tem sido Jesus, não tem sido o buscar por Ele, o ansiar por Ele, se o seu coração não tem queimado por Ele, eu te aconselho a dobrar o teu joelho. Eu te aconselho a pedir perdão para Ele. E eu te aconselho a buscar uma nova vida, uma nova caminhada com Ele. Ele tem que ser o principal desejo da nossa vida. Eu, há um tempo atrás, eu ficava muito angustiada a ponto de me deprimir. Porque na viagem da gente mudar de Minas pra cá, o meu guarda-roupa quebrou, então eu tava sem guarda-roupa. E a minha cama quebrou, então a gente tava sem cama, com o colchão no chão. E a minha TV tinha estragado, então a gente tava sem TV. Sabe aquilo que vai acontecendo tudo? E aquilo me deprimia. Eu falava, meu Deus, eu tô casada há 24 anos, mas parece que eu me casei ontem, porque eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais móveis nenhum. Eu perdi tudo que eu tinha. E aquilo me deprimia. Me deixava mal mesmo, me deixava triste. Até que um dia eu pensei, caramba, tá errado. Como assim? Eu tô deprimida por causa de uma TV? Eu tô deprimida por causa de um guarda-roupa? É isso que tem sido a base da minha vida? É o que eu não posso comprar, é o que eu não posso ter. Isso tem sido o meu motivo de alegria, ou de felicidade, ou de tristeza, ou de dor. A minha vida está pautada nisso? Eu falei, não, eu tenho que rever meus princípios. Eu tenho que rever. E aí eu falei, quer saber? Eu não tô nem aí. Não tenho guarda-roupa, mas eu tenho minha estantezinha de costura. Vou colocar tudo lá na estantezinha de costura. Não tem TV? Vou ficar sem TV. Não tem cama? Nós dormimos com o colchão no chão. Chegou a cama, chegou a TV. Foi chegando, guarda-roupa ainda não chegou não. Mas a cama e a TV chegou. Por quê? Porque eu tirei o meu coração daquilo. O meu coração, gente, é uma coisa tão boba, não é? É uma coisa tão boba. O meu coração estava naquilo, a ponto de me consumir. Aquilo me consumia. Se a gente não vigia, umas coisas muito pequenas consomem a gente. Ah, o Fernando hoje não comprou tal coisa que eu queria e aquilo, eu fico triste. Não. Sabe, a gente tem que parar de se deixar ser consumido por pequenas coisas. Tirar o nosso foco daquilo que é corruptível. Deus, Ele supre. Eu entrei pensando, nossa, vou comprar tudo que está faltando. Eu não comprei nada. Eu não consegui fazer nada. Por isso que eu não conseguia fazer nada. A única coisa, veio tudo dele, de como era para ser. Sabe, foram surgindo as coisas assim, da forma que era para ser. Por quê? Porque se viesse de mim e do meu esforço, eu ia falar, fui eu que fiz. Fui eu que comprei. Eu resolvi o problema. Mas o nosso problema, quem resolve é Deus. Deus resolve o nosso problema. É Ele que vai resolver. É Ele que vai fazer. A partir do momento que a gente focar os nossos olhos nele, que a gente voltar os nossos olhos para Ele, que a gente buscar a Ele. Então a mensagem que eu queria deixar nessa noite é exatamente essa. É o que você tem buscado? Qual tem sido a tua meta de vida? Onde você tem colocado os teus olhos? Porque por experiência própria, eu já coloquei os meus olhos em coisas muito pequenas, que era muita bobeira e muito desnecessário, mas a gente não enxerga assim. Quando a gente foca, a gente não enxerga assim. Quando a gente foca, tudo que você coloca, o teu foco cresce. Já reparou? Tudo que você coloca, o teu foco cresce. Se você começar a pegar uma plantinha e começar a cuidar dela todo dia, cuidar, podar, regar, ela vai crescer, tirando eu que mato todas as plantas. Mas se o Fernando pegar e começar a cuidar todo dia, vai crescer, porque ele tem a mão boa para a planta.
Então tudo que você focar vai crescer. Então se você focar num probleminha pequenininho, esse problema vai virar uma avalanche. Esse problema vai te destruir. Esse problema vai te deprimir, vai te quebrar tuas pernas, vai acabar com a tua vida. Jesus, ele não é um problema, ele é a solução de todos os problemas. Ele não vai ser a solução tipo assim, orei agora, pronto, é mágica, todos os meus problemas estão resolvidos. Mas dia após dia o fio vai se estreitando, vai ficando mais pequenininho, o fio vai nos unindo mais a ele. E os problemas vai ficando lá atrás, lá longe. Os problemas vai ficando. E é assim a nossa vida com Deus, a nossa caminhada. E eu vou parar por aqui, porque senão eu fico mais 2 horas. Gente, eu tinha anotado mais uns 200 versículos. Olha que tristeza, que dor no meu coração. Queria, né? Mas tá bom, já deu, já passou do horário. Então, passou muito. Então, que Deus abençoe todo mundo. Que você possa focar os teus olhos em Cristo, amém? O Fernando vai fazer um louvor muito legal agora, para a gente poder orar. Pode ficar de pé para a gente estar orando. Pode apagar a luz, por favor. Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ai, que saudade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Ai, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ai, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria
jardim da inocência. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que Tu gere em nosso coração, meu Deus, esse anseio pela eternidade, Pai. Ó Deus, aviva esse sentimento dentro de nós, que nós possamos ansiar todos os dias por Ti, ó Deus. Que nós possamos todos os dias ansiar pela Tua presença, Senhor. Meu Deus, que nós possamos ansiar, aprender de Ti, meu Deus. A Tua palavra fala: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, Senhor. Então que nós possamos ansiar, aprender de Ti, Senhor. Que nós possamos ser mansos, ó Pai. Que nós possamos ser humildes, Senhor. Que nossos corações estejam quebrantados diante de Ti. Pai, quebranta os nossos corações, ó Deus. Nos faça enxergar, Senhor, o quanto nós precisamos de Ti, Senhor. O quanto nós não somos nada sem Ti, Senhor. Tu és a nossa vida, Senhor. Tu és o nosso consolo. Tu és o nosso abrigo. Tu és o nosso escudo. Tu és o nosso esconderijo, ó Deus. Nós só podemos em Ti, Senhor. Nós só vivemos em Ti, Senhor. Só a vida verdadeira em Ti, ó Deus. Senhor, gera essa certeza dentro do nosso coração. Move o nosso coração para mais perto de Ti, Senhor. Toca nas nossas vidas, Senhor. Transforma a nossa mentalidade, Senhor. Transforma a nossa forma de enxergar as coisas, Senhor. Que nós possamos olhar com os Teus olhos, Senhor. Que nós possamos olhar com a Tua misericórdia, com o Teu amor, Pai. Meu Deus, nos ensina a seguir e servir na Tua vontade, Senhor. Nos ensina a viver aquilo que Tu tens para nós, Senhor. Nos ensina a ansiar por aquilo que Tu sonhou para nós, meu Deus. Nos ensina a ansiar todos os projetos que Tu fizeste nas nossas vidas, Pai. Nos ensina a ansiar por um lugar mais profundo em Ti, meu Deus. Nos ensina a ansiar por mais meia hora de oração, por mais 1 hora de oração, por mais 2 horas de oração, Senhor. Nos ensina a ansiar por mais 1 hora de leitura da Tua palavra, aprendendo, comendo, Senhor. Meu Deus, a Tua palavra fala, meu Deus, que a comida que Tu gosta, Senhor, é fazer a vontade do Pai, Senhor. Que a nossa comida, que o nosso alimento, Senhor, seja fazer a Tua vontade, ó Deus. Que o que sacia a nossa sede, Senhor, seja a Tua água viva, ó Pai. Ó Deus amado, muda os nossos corações, Senhor. Muda os nossos desejos, Senhor. Muda os nossos sentimentos, Senhor. Nós somos pequenos, ó Pai. Nós somos falhos, nós não nos enxergamos como nós somos, Senhor. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor, necessitados de Ti, Pai. E que Tu possa nos mostrar isso, e que Tu possa mover isso em nós, ó Deus. Eu te peço, Senhor, quebranta o coração do Teu povo, Senhor. Quebranta o coração da Tua igreja, Pai. Quebranta o nosso coração, Senhor, porque a Tua palavra fala que Tu não resiste a um coração quebrantado, Pai. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Nós queremos ser santos como Tu és santo, Senhor. Nós queremos a Tua santidade sobre nós. Perdoa-nos pelos nossos pecados, ó Deus. Perdoa-nos pelas nossas falhas, Senhor, pelas nossas transgressões. Perdoa-nos por aquilo que nós deixamos de fazer, Senhor. Por aquilo que nós fizemos e desagradou a Ti, Pai. Senhor, muda os nossos corações, Senhor. Muda as nossas necessidades, ó Deus. Muda o nosso foco, Pai. Que o nosso foco possa ser a Ti, ó Deus. Que o nosso foco possa ser um lugar profundo em Ti, Pai. Senhor, nada mais importa, ó Deus. Nada mais importa, Senhor. A única coisa que importa é a Tua presença, ó Deus. A única coisa que importa é passar, é viver a eternidade ao Teu lado, ó Pai. Tu és a nossa proteção, Senhor. Tu és o nosso esconderijo, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos do Teu abraço. Nós queremos nos aninhar em Ti, ó Deus. Nos esconder em Ti. Vem sobre as nossas vidas, Pai. E nos leva a estar mais perto de Ti, ó Deus. Mais perto da Tua presença. Mais perto do Teu coração, Senhor. Move o nosso coração, Pai. Move o nosso coração, ó Deus. Eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro. Ele vem saltando,
Ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. Eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro. Ele vem saltando, Ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes, Yeshua. Aleluia. Glória a Deus. Quantos foram tocados pelo Espírito Santo essa noite? Amém? E que o nosso anseio, o nosso desejo seja aumentado, multiplicado pelas coisas eternas. Amém? Você possa sair daqui essa noite com uma fome tão grande pela palavra de Deus, que você possa sair daqui essa noite com uma sede tão grande pelas coisas de Deus. E glória a Deus, porque Ele tem gerado, tem deixado esse anseio, né, Pamela, dentro de nós, pela eternidade, porque é de lá que você veio e é para lá que você vai voltar. Amém? Levante suas mãos. Pai, nós te agradecemos por este maná, ó Pai, por este pão que o Senhor nos deu essa noite. Pai, eu te agradeço por cada vida que está aqui presente, por cada vida que está participando do culto através da live, por cada vida que o Senhor colocou neste ministério, Senhor, por cada família aqui representada, Deus. Pai, eu peço que o Senhor continue saciando a nossa fome, saciando a nossa sede, e ao mesmo tempo, Deus, gerando mais e mais fome da Tua presença e da Tua palavra dentro de nós, ó. Senhor, guarda a nossa volta para casa, cubra-nos com Teu sangue, Pai. Senhor, no nome de Jesus, blinda nossas mentes, nossos corações, para que o inimigo não venha roubar aquilo que recebemos do Teu trono essa noite, Deus. Que cada um aqui possa chegar na Tua casa em paz e em segurança, que cada um possa levar essa paz para sua casa, em nome de Jesus. Amém, gente? Deus abençoe a todos e até o próximo, em nome de Jesus. Vamos dar um aplauso ao Senhor bem forte. Tchau, tchau. Aleluia, nós amamos o Cordeiro por inteiro. Cordeiro que foi morto, digno és de abrir o selo